Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Condomínios e Negócios. Hoje falaremos sobre terreno de marinha. Você sabe se o seu imóvel está nessa situação? É mais um custo para você? Para responder essas e outras questões, estamos convidando o Dr. Renato Menasca, uma autoridade no assunto que vai nos agraciar com seus conhecimentos, esclarecendo todos esses pontos que são dúvidas para quem tem imóvel, condomínio, apartamento, sala, próximo ao mar. Doutor Renato, seja bem-vindo a nosso Condomínios e Negócios. Cláudio Honor, obrigado pelo convite que você fez da minha pessoa para falar sobre esse tema. Eu sou advogado, eu trabalho com a área imobiliária e tenho um braço dentro do terreno de marinha. Na verdade, é uma matéria específica que tem a ver com os imóveis do governo federal. Doutor Renato, uma questão que sempre surge para nós, que a gente sempre ouve as perguntas. O que é terreno de marinha? Por que eu pago IPTU e tenho que pagar também terreno de marinha? Qual é essa relação entre uma coisa e outra? Ou não existe relação? Explica para nós, por favor. Cláudio Honor, o terreno de marinha é um patrimônio do governo federal há mais de 200 anos. Então, as pessoas têm que entender isso. O grande problema é que a Secretaria de Patrimônio, quando ela passa por um processo para caracterizar o bem como terreno de marinha, ele nunca fez da forma correta. Então, a população ela não tem muito conhecimento a respeito da situação. O principal pecado do passado foi nunca ter feito a notificação pessoal de cada proprietário do terreno para dizer, olha, você está sob terreno de marinha e você tem que se defender disso. Isso foi feito no passado, entre a década de 50 e de 70, e foi feito com base no cadastro do município e as notificações foram feitas por edital. Ou seja, ninguém tomou conhecimento. Quanto à questão da diferenciação entre IPTU e taxa de marinha, IPTU é imposto devido ao município por conta da propriedade territorial e predial. Ou seja, ele tem a base de cálculo dele, ele é cobrado sobre o valor do terreno e o valor da benfeitoria. O terreno de marinha não é imposto. O terreno de marinha ele tem a mesma conotação de uma locação. É um aluguel que você paga por ano para o governo federal por estar em cima de um imóvel que foi caracterizado como sendo dele. A base de cálculo, ou seja, a cobrança é feita exclusivamente sobre o valor do terreno, não é cobrado em cima da benfeitoria, da construção que tem sobre o terreno. A diferenciação básica é essa. Doutor Renato, uma pergunta que surgiu aqui, uma dúvida, para que nós possamos esclarecer. No cartório, o meu terreno, ou o meu imóvel, ele não consta como terreno de marinha, mas está cadastrado no SPU. Por que isso acontece? Então, como eu bem disse para você, há 200 anos atrás foi dado poder para o governo federal para demarcar as áreas de marinha. Que área de marinha é essa? Ele tinha que definir a linha pré-mar média daquele ano e a 33 metros da linha de pré-mar média, todos que estiverem naquela faixa seria terreno de marinha. É também marinha o que foi aterrado sobre o mar ou então aterrado sobre mangue. Então, às vezes, você está longe do mar, mas você tem a área dentro do mangue. Então, o grande problema é que o processo demarcatório ele nunca foi finalizado para levar a conclusão do processo para o cartório de registro de imóveis. Então, às vezes, você tira a matrícula do bem, pede uma certidão de ônus no cartório de registro e não tem esse ônus de terreno de marinha nele. Né? O porquê que não tem? Porque nunca foi levado. Aí você me pergunta, era obrigatório levar? Olha, a jurisprudência diz que até 2015 não. 2015 mudou e agora você é obrigado a levar. Como esses processos demarcatórios ocorreram antes de 2015, então vale o que está no cadastro da Secretaria de Patrimônio da União.
a jurisprudência, tem uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que diz que o título particular não é oponível contra o governo federal. O que ele quer dizer? Entre o que está no cartório de registro de imóveis registrado e o que está no banco de dados da Secretaria de Patrimônio, vale o que está dentro da Secretaria de Patrimônio da União. Doutor, outra questão. Como é que eu fico sabendo que o meu imóvel está configurado como terreno de marinha? E como é que eu faço para fazer esse pagamento dessa taxa? Porque no IPTU eu recebo um carnê de pagamento, a prefeitura me informa, faz campanha. No terreno de marinha eu não ouço falar dessas coisas. Como é que eu faço para poder pagar? E se eu não pagar, o que vai acontecer? Então, a partir da demarcação, o segundo momento é o cadastramento dos imóveis, no CIAPA, que é do Sistema de Administração Patrimonial do Governo Federal. O que ele faz? Ele vincula esse terreno ao CPF da pessoa que é ocupante, certo? E todo ano vai gerando uma taxa anual para você pagar. Então, para você saber se é terreno de marinha ou não, você tem que entrar na base cadastral da Secretaria de Patrimônio, que é o site www.patrimoniodetodos.gov.br, e lá consultar os dados cadastrais se o seu CPF está vinculado a algum bem, que seja patrimônio federal. Aí, quando você joga o seu CPF e não diz que não tem, em tese, não tem. Mas veja, como eu te disse, esse processo foi feito lá na década de 70 e foi finalizado no ano de 92. Então, provavelmente, o terreno de marinha deve estar registrado em nome do dono do terreno, que era dono antes da edificação do prédio. Se você for dono de uma unidade imobiliária, é mais prudente você pedir uma certidão de ônus no cartório de registro de imóveis, que conste toda essa cadeia dominial até 90, de todo mundo que for dono, e jogar o CPF de todo mundo que for dono nesse cadastro, certo? Nessa base cadastral, perdão. Porque se ele foi dono, se o imóvel foi cadastrado na Secretaria de Patrimônio em algum momento, em nome de terceiro, e não foi transferido, está no número do CPF do seu antecessor. Entendeu? Assim, é um pouquinho complicado fazer isso, mas depois que você tem uma certidão do imóvel, você consegue efetivamente fazer esse lançamento de CPF no site e você consegue chegar e verificar. Essa é a forma mais fácil. A segunda forma é você fazer uma consulta, também online no mesmo site, para a gerência de patrimônio. Eu sugiro você não fazer, porque se você não está inserido no CIAPA como sendo ocupante, se você for perguntar e ele te responder, você vai declarar conhecimento. E se você quiser anular esse cadastro, esse conhecimento, até 5 anos depois, é o prazo que você tem para entrar com uma ação judicial para anular esse cadastramento por algum motivo que você tenha para isso. Entendeu? Então, melhor mesmo, tirar uma certidão no cartório e lançar na base cadastral. Ou então, na última hipótese, bater na porta da Prefeitura Municipal, que a Prefeitura Municipal tem essa linha de marinha e ele vai te dizer se você está dentro ou está fora. Muito bem. Agora, veja bem, eu tenho que pagar uma taxa, não sei como fazer, porque pela dificuldade que você apresentou aí, tem que ser especialista para poder achar a obrigação de pagar. E se eu não pago essa taxa, o que acontece com o meu imóvel? É igual acontece com o IPTU, com o condomínio, por exemplo, que você pode perder o imóvel? Eu disse para vocês que o cadastramento gerou a inclusão do imóvel no CIAPA, que é o Sistema de Administração Patrimonial. Todo ano vai gerar uma taxa no CPF da pessoa que está cadastrada, correto? Se ele vendeu para terceiro, esse terceiro lá na frente vai ter que pagar se o primeiro não pagou. E o primeiro nunca paga. Então, o ideal é, todo ano, entre fevereiro e março,
você entrar no site Patrimônio de Todos, porque eles não mandam boleto para casa de vocês. Você tem que entrar no site, entrar nos dados financeiros e pedir para que seja emitido o boleto da taxa daquele ano. Você gera e você paga. Se você não pagar, o CIAPA vai reconhecer que você não pagou e vai mandar automaticamente para a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é quem vai lançar em dívida ativa, ou seja, o seu CPF vai ter restrição, vai ter uma dívida, você não vai conseguir uma certidão negativa de débito por conta disso. Você não pagando num prazo determinado, eles entram com uma ação de execução fiscal contra você. Uma hora vai chegar um oficial de justiça na sua casa com um mandado de citação lhe cobrando com juros, multa, correção monetária e todos os, digamos, penduricalhos que as dívidas ativas elas te cobram junto com o débito principal. Inclusive, honorários do procurador da Fazenda Nacional. O ideal é que vocês não deixem passar esse prazo. Né? Entre fevereiro e abril, é sempre bom se dirigir ao site da Secretaria de Patrimônio e emitir os DARFs no número do CPF de vocês, para que vocês não sejam lançados em dívida ativa. Certo? Nunca deixe de se dirigir ao site para consultar os DARFs e se tem DARF a pagar ou não. Se você não tinha conhecimento que o terreno era de marinha e você vê um DARF lançando uma taxa de marinha em seu nome, antes de pagar, consulte um advogado. É essencial que ele faça análise por que está em seu nome e como chegou ao seu nome. E, se você quiser contestar, você contestar, né? A cobrança. Até porque tem vários ônus além dessa cobrança. Eu acho que é a próxima pergunta que o Dr. Claudio vai fazer para mim. Então, doutor, para a gente complementar esse entendimento, quais são os ônus que tem quando o meu imóvel é um terreno de marinha? Então, Claudio, veja, a partir do momento que você é demarcado como um terreno de marinha e esse bem é caracterizado como patrimônio federal, o primeiro regime é o de ocupação. Você tem posse sobre patrimônio federal. Aquele terreno que você chamava de seu, na matrícula vai mudar o nome dele para o governo federal. Você só vai ter direito sobre as construções. Então, o primeiro ônus, você perde 100% do terreno. Veja, o segundo ônus, qual que é? Você vai ter que cobrar, você vai ter que pagar todo ano 2% sobre o valor do terreno de taxa de ocupação. E o terceiro e maior ônus para mim é o fato de que, por você não ser proprietário mais do terreno, o sistema financeiro habitacional não financia mais o seu imóvel. Ou seja, quando você quiser vender, a pessoa não consegue contrair financiamento para aquisição da casa própria, para adquirir o seu apartamento, o seu terreno, a sua casa. Certo? Mas aí a gente tem a possibilidade de mudar isso. Ou seja, a gente consegue, dentro do terreno de marinha, transformar esse regime de precário num regime perpétuo, que a gente chama de aforamento. Você conseguir comprovar que adquiriu esse imóvel lá na cadeia dominial, antes de 46, do governo estadual ou municipal, e boa parte da Ilha de Vitória, eu falo Praia do Canto, Santa Lúcia, Bento Ferreira, essas regiões todas foram concedidas pelo governo estadual. Então, ele com certeza está na cadeia de proprietários lá no começo. Você consegue aforar o bem e mudar a qualidade. Aí você passa a não ter só posse, você passa a ter algo muito parecido com a propriedade. O que muda? Você adquire 83% do terreno, 17% fica em nome do governo federal, e você pode comprar dele lá na frente ou não, se você quiser. Se você não comprar dele lá na frente 17%, você vai ter que pagar anualmente 0,6% do valor do terreno. Ou seja, de ocupação para aforamento, cai de 2% para 0,6%. Você continua pagando 5%
da venda. No regime de ocupação também tem esse ônus, eu não disse lá atrás, mas toda vez que você vender, você tem que pagar 5% do valor da venda sobre o terreno, não sobre a benfeitoria, para o governo federal, a título de participação, a título de laudêmio. E, sendo aforamento, você pode financiar pelo sistema financeiro, então muda a sua condição, correto? Então, assim, tomar conhecimento que é de marinha, você pode aceitar e entrar nessa dinâmica de ser possuidor para depois aforar, ou se você tiver tempo e não tiver prescrito, você pode contestar judicialmente essa qualidade. Aí você vai ter que, para isso, contratar advogados. Eu sugiro que, tanto no processo administrativo de aforamento, quanto no processo de demarcação, se vocês forem intimados para contestar da linha de marinha, quanto no processo judicial, vocês se dirijam a advogados. Eu acho que o advogado ele tem uma visão contextual muito maior do que o despachante tem. O despachante também faz desses serviços perante a Secretaria de Patrimônio, né, que não sejam judiciais, mas ele, às vezes, ele tem uma visada muito restrita. O advogado não. O advogado ele vai ter a visão geral, que se nesse trabalho administrativo dele ele não conseguir, ele tem que preparar esse processo administrativo para que a gente judicialize ele. Então, tem algumas nuances que só o advogado vai conseguir ter visada para lhe dar uma vantagem numa briga judicial ou para lhe dar uma vantagem patrimonial. Muito interessante essa colocação, doutor. Eu sempre oriento os meus clientes, ou até os amigos, as pessoas que eu tenho contato, que quando vai adquirir um imóvel, um patrimônio, ele faça isso com acompanhamento de um advogado. E se está comprando um terreno próximo ao mar, próximo à praia, consulte também um especialista, que esse advogado, além de ser da área imobiliária, ele também conheça bastante sobre terreno de marinha, porque é uma coisa bem complexa. Agora, considerando que a gente trabalha mais com condomínio, e o nosso negócio é orientar mais as pessoas que trabalham, que residem, que têm imóvel em condomínio, esse ônus, ele é coletivo, ele é do condomínio ou ele é individual? Como é que aparece isso para a pessoa nos prédios que são constituídos em condomínios? Olha, depende, né? A premissa básica é que é problema de cada unidade imobiliária. Se, por exemplo, o meu vizinho quiser aceitar que o terreno é de marinha e não brigar, e eu quiser, a minha defesa não vai chegar e beneficiar ele, né? E a aceitação dele não vai, né, prejudicar o meu patrimônio. Então, se eu tiver dentro de um prédio que é dividido por frações e por unidade, cada um se defende da sua fração. Ou seja, cada um defende a sua unidade imobiliária, certo? Agora, como eu te disse, o trabalho foi feito 20 anos, 30 anos atrás, 40 anos atrás, de demarcação, e às vezes quem está lançado como ocupante do terreno de marinha ainda é o proprietário do terreno. Nesse caso, eu entendo que digamos, do problema patrimonial do condomínio. Por quê? Porque eu vou ter que resolver o todo, entendeu? Então, acho que se você não foi lançado ainda como ocupante de terreno de marinha, se você, síndico, percebe que o seu prédio está sob terreno de marinha e que vocês ainda não foram né, lançados dos apartamentos como terreno de marinha, vale a pena pesquisar e vale a pena puxar para si a solução do problema. Agora, se ele já é marinha, enquanto apartamento, o condomínio pode até se colocar para resolver o problema de forma coletiva, até porque é muito mais em conta pegar e contratar o advogado para contestar o fato base, que é um só para todo mundo, e é muito mais barato, né? Você pode se colocar como síndico e como condomínio para tentar solucionar esse problema. Mas você não pode impor o custo para todo mundo, entendeu? Só para quem aceitar fazer essa regularização, entendeu? Nesse caso, eu entendo que o condomínio entraria mais como um mediador, como um colaborador
das unidades, porque o ônus é privativo, é uma despesa, é uma obrigação de cada unidade. O condomínio seria apenas um facilitador na solução da demanda. O gestor do contrato com o advogado, o gestor de receber dos condôminos que querem, né, não de todos, que querem, na conta dele o valor que deve pagar para o jurídico e ele pagar num boleto só, que em vez do jurídico, por exemplo, 30 pessoas querem fazer de forma parcelada, o pagamento parcelado, como eu já tive aqui. Poxa, a gente parcela em 5 parcelas para 30 apartamentos, eu estou falando de 150 boletos para gerir, enquanto o condomínio, se fosse pago por ele, seria pago num boleto só. Então, acho que a participação, quando o problema é das unidades, da coadjuvância do síndico aí, para gerir o contrato, para negociar de forma coletiva, ou seja, para colocar aquelas pessoas todas do condomínio para negociar com uma pessoa só e para conseguir, junto com o advogado, o preço que seja bom para as partes. E para fazer o fechamento disso tudo que eu disse, é o seguinte: se não houver mais a possibilidade de se contestar a linha pré-amar média e a caracterização do seu imóvel como terreno de marinha, a gente precisa ir para o aforamento, né? Que é um processo administrativo que cada pessoa promove para a sua unidade imobiliária. Óbvio, isso pode ser contratado de forma coletiva, mas aí não vai ser um processo só. Vai ser, por exemplo, eu tenho 30 unidades requerendo aforamento. Eu vou ter 30 processos. Por quê? Porque, nesses casos, eu não tenho só que provar a cadeia dominial. Eu tenho que provar também que o proprietário votou nas últimas eleições, é reservista regular, não tem débitos com o governo federal e que ele tem o bem dele disponível. Ou seja, eu não posso ter uma penhora nesse bem, eu não posso ter uma indisponibilidade judiciária nesse bem. Então, assim, o processo de aforamento ele não é coletivo, ele é individualizado. Mas o síndico pode, nesse momento aí de gestão do contrato, fazer essa fase anterior, que é a fase da contratação até a outorga da procuração para o advogado contratado. Doutor, já verificamos então, pelo seu esclarecimento, que terreno de marinha é só problema. Como é que eu faço para resolver, como é que eu faço para sair dessa situação? Olha, se você tiver tempo para isso e não tiver prescrito a ação judicial, propor ação judicial no judiciário para tentar anular a caracterização do bem como patrimônio federal. Se você não tiver tempo mais, o ideal é você aforar, ou seja, adquirir título perpétuo, conseguido pela Secretaria de Patrimônio, que reduz os ônus financeiros, mas não anula eles por completo. Muito bem. Doutor, realmente é um tema muito extenso, muito longo, e eu vou deixar aqui os meus agradecimentos por você ter nos ajudado a entender um pouco mais sobre o terreno de marinha, e vou pedir aos interessados no assunto que queiram ter mais informações, que possam mandar então para esse e-mail que nós estamos colocando aqui embaixo, pedidos, perguntas, para que você possa gentilmente esclarecer mais aos nossos amigos, aos nossos clientes que nos assistem. Meu muito obrigado, mais uma vez, estamos muito honrados com a sua participação no nosso Condomínios e Negócios. Cláudio Honor, eu que agradeço aí a oportunidade de falar sobre o tema. Eu sou um defensor de que a gente precisa explicar para a população o que é isso, né? E até me ponho à disposição para tirar dúvidas, né? Como você bem disse, exatamente com essa conotação, né? Para demonstrar saídas, enfim, e para que as pessoas, digamos, entendam
que isso é um ônus e que isso tem que ser muito bem depurado por cada pessoa, porque impacta diretamente na vida financeira delas. Doutor Renato, obrigado pela sua participação e a todos, até o próximo Condomínios e Negócios.